Olá pessoal, estamos aqui no canal do Secres e eu quero falar para vocês hoje sobre um tema de grande importância. Você pode ver aqui na tela as 4 principais ofertas instituídas por Deus na Bíblia. Eu gostaria de já abrir essa videoaula dizendo o seguinte: entenda que as 4 principais ofertas instituídas por Deus na Bíblia, ou seja, tem muita gente na internet falando contra dízimos, ofertas, tal, essas coisas, né? Claro, falando-se também da religião cristã, judaico-cristã. Então tem muita gente na internet que fala muita coisa contra, e tem pessoas com um nível bastante elevado de conhecimento no idioma dos escritos mais antigos, que é o hebraico, o aramaico, o grego koiné. E essas pessoas incitam outras pessoas a não praticarem a fé instituída na Bíblia, a fé e praticarem os mandamentos, os preceitos instituídos na Bíblia. Agora, o que eu tenho a dizer sobre isso? O que eu tenho a dizer é simples. Se você, que é um ser humano inteligente, tem livre-arbítrio, você tem capacidade de olhar as opções, avaliar, atribuir valor, depois de escolher o que você quer para a sua vida, então você tem livre acesso e liberdade para observar as religiões e escolher qual você quer seguir. Agora, entenda, depois que você escolhe uma religião, e esse é o problema, é um dos problemas também, as pessoas simplesmente adentram as religiões sem primeiro pesquisar sobre ela, sem tentar entender sobre ela, estudar, procurar conhecer toda a sua estrutura, as suas raízes, enfim, para depois se tornar um adepto dessa religião. Hoje em dia as pessoas simplesmente vão entrando e ficando, mas aí acontece o problema, que é esse do qual eu me refiro agora. As pessoas aderem à religião e depois ficam tentando mudá-la. Que todas as religiões que já existem. E o conceito de religião, de expressão de fé, de prática de fé, que identifica um grupo social, uma religião, ela existe, ela tem suas características, e a ideia da religião, o conceito de religião, não é ser mudado pelas pessoas, mas é fazer com que as pessoas mudem de comportamento, que parem de olhar apenas para o ponto de vista físico, humano, e volte-se para a sua espiritualidade, sua religiosidade. Então, entenda, você tem livre-arbítrio. Existem muitas religiões que não têm a Bíblia como base, então procure uma delas se você não concorda com a Bíblia. Agora, se você aderiu à religião que tem a Bíblia como base, então entenda, a Bíblia, ela é um livro que não é dos brasileiros, não é dos americanos, não é dos europeus. A Bíblia é um livro que gira em torno de um povo chamado povo judeu. Primeiro hebreus, depois israelitas e por fim judeus. Hoje é conhecido como povo de Israel. Então a Bíblia gira em torno deles. A Bíblia fala de um Deus que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A Bíblia fala de um Messias que é o Messias de Israel. A Bíblia fala de uma fé que é a fé de um povo específico, que é o povo de Israel, descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó. Tal é essa verdade que os evangélicos pronunciam isso o tempo todo. É uma terminologia bíblica, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, em outras palavras, nós, no Brasil ou em qualquer parte do mundo, que tem uma religião que tem a Bíblia como base,
precisa entender que essa fé é de um povo específico. Ela existe há aproximadamente 3.500 anos. Isso se for contar a partir de Moisés para frente, porque se for contar a partir de Abraão dá mais tempo que isso, tempo histórico. Então entenda, se você, por exemplo, for aderir a uma religião, qualquer que seja, seja o budismo, o hinduísmo, o shintoísmo, seja religiões da Europa, seja religiões das Américas, Inca, Maia, Azteca, seja lá o que for. Se for da África, né, uma religião que tenha a sua raiz na África, religiões tribais, não interessa. A religião que você hoje, no século 21, apontar para ela e disser consigo mesmo, eu vou seguir aquela religião, ela já existe, ela tem base histórica, cultural, ela tem seus mitos, ela tem sua liturgia, ela tem sua expressão de fé, e você não vai para lá para mudar absolutamente nada. Você vai para lá apenas para praticar a sua espiritualidade juntamente com eles, aderindo ao que já está estabelecido. Então entenda, se você tem a Bíblia como base, você automaticamente já está pegando a fé de um povo emprestada, que é a fé dos judeus, dos israelitas. E você não tem o direito de mudar absolutamente nada. Você tem o direito de escolher uma religião que satisfaça a sua vontade lá, ou seja, que satisfaça o perfil que você procura, até porque hoje em dia existe mesmo muitas. Agora, existe também muitas dezenas que estão que tem a Bíblia como base e que se enquadra agora dentro do perfil desse grupo que eu estou aqui chamando a atenção. Se você pegou a Bíblia como base e você modificou ela, você mudou a tradução, você adaptou ela à cultura do seu grupinho, você está cometendo um erro gravíssimo. Porque a Bíblia é um livro sagrado para um povo que tem uma fé e uma expressão de fé, e você não tem o direito de fazer isso. Se você quer pegar a fé deles emprestada, então pegue, mas faça uso correto dela. Você quer acreditar no Deus Abraão, Isaac e Jacó? Então aceite todos os mandamentos que ele transmitiu através da Bíblia, que para os judeus é Tanar e Torá. Torá, primeiros 5 livros. Tanar, todo o Antigo Testamento. Se você quer também, junto com essa fé, acreditar no Messias de Israel pregado há 2000 anos, então você tem que aceitar também o Novo Testamento junto. Ou seja, em outras palavras, você deve aceitar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Espero que tenha ficado bastante claro, mesmo aqui com algumas colocações que talvez você queira refutar. Você tem todo o direito a fazer isso, mas a minha fala inicial gira em torno da ideia de que você, se você tem a Bíblia como base, você tem que aceitar tudo que nela está escrito e tentar com todas as suas forças fazer tudo que nela está escrito, sem distinção, sem discriminação. Isso eu aceito, mas aquilo eu não concordo. Não existe isso, não existe isso, não existe. Agora, um outro grande problema que acontece também é a falta de conhecimento e interpretação correta do que está escrito na Bíblia. E por causa desse problema, muitas pessoas se revoltaram e abandonaram a ideia de que deve aceitar tudo que a Bíblia ensina. Aí fica hoje fazendo pirracinha, né? Fica fazendo, enfim, um monte de coisinhas aí. Eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, eu não aceito isso, não aceito aquilo. Enfim, então está na hora de você acordar e entender que independente de quem comete erros usando a Bíblia, você não tem que olhar para essas pessoas que erram, que cometem erros. Exemplo, falando-se de oferta. Eu não dou oferta porque eu não vou sustentar pastor, eu não vou sustentar... E olha que eu não sou pastor, tá? Entenda, eu sou um acadêmico. Eu estudo para ensinar. Tentar ensinar o mais próximo da realidade possível dentro do conceito de religiões. Hoje estou falando sobre uma área da religião cristã, evangélico, protestante, enfim. Mas para você que é evangélico e tem vontade de fazer o que é certo através da Bíblia, então vamos entender agora um pouquinho sobre
as 4 principais ofertas instituídas por Deus na Bíblia. Vamos lá. Na introdução, eu quero falar para vocês sobre um assunto que é interessante. Entenda, Deus permitiu que existissem pobres e ricos para que os seres humanos exerçam bondade e justiça uns com os outros, transformando o seu livre-arbítrio em ações positivas. Muito bem, olha só. Um grande questionamento que existe no meio do povo evangélico e no meio da humanidade, das pessoas, né? Por que Deus permite ter pessoas que são tão ricas e outras tão pobres? No meio evangélico, por que Deus permite que tem pessoas que têm condições financeiras boas e outras não? Eis aqui a resposta. E é a resposta que eu tirei de um conceito judaico. Deus permitiu que existissem pobres e ricos para que os seres humanos exerçam bondade e justiça uns com os outros, transformando o seu livre-arbítrio em ações positivas. Ou seja, por que Deus permitiu? Para que aqueles que têm condições financeiras demonstrem a bondade do seu Deus, o Deus da Bíblia, através de atos de bondade, ajudando ao pobre necessitado, contribuindo para amenizar seu sofrimento, a escassez de bênçãos, né, por assim dizer, nas suas vidas. Então, quando Deus permite uma pessoa ter mais e outra ter menos, se é que você acredita em tudo isso que eu estou falando, então entenda, é para um propósito. Qual o propósito? Para que aquele que tem mais mostre para o que tem menos quem é o Deus que ele serve. Se é que ele serve o Deus da Bíblia ensina em ajudar o pobre e necessitado. Mostre para ele quem é o Deus da provisão, o Deus que você adora, o Deus que você serve. Enfim, vamos lá. Qual a origem da mitzvah, mandamento da Sedaká? Sedaká é uma palavra hebraica que representa a caridade ou o ato de ajudar ao necessitado. A Torá declara: se houver um carente, uma pessoa carente, entre seus irmãos, numa de suas cidades, na terra que Deus deu a vocês, não endureçam seus corações, nem fechem a mão a seu irmão carente. Vocês definitivamente devem abrir suas mãos e lhe emprestar o suficiente para o que lhe faltar. Devarim 15, versículos 7 e 8. Devarim é o mesmo que Deuteronômio. Devarim é a palavra, é o nome original do livro. Devarim, palavras. É o nome do livro, Devarim. Capítulo 15, versículos 7 e 8. Muito bem, então aqui está o mandamento bíblico para você que diz que é seguidor do Deus da Bíblia. Então é a palavra dele que está dizendo, quando houver um carente entre seus irmãos na cidade que o Senhor, o vosso Deus vos deu, não endureçam os vossos corações, nem fechem a mão ao carente, mas definitivamente devem abrir as mãos e emprestar o suficiente. Emprestar aqui é uma força de expressão, que na verdade é dar, né? Ok, vamos seguindo. Ofertas. Nós vamos falar das 4 principais ofertas na Bíblia, né? Então você vai entender a partir desse vídeo qual é as principais ofertas instituídas por Deus, qual é o propósito delas e qual é também a retribuição de Deus para quem cumpre essas mitzvot, esses mandamentos. Primeiro, oferta alçada. Segundo, oferta das primícias. E eu estou colocando aqui de acordo com a cronologia bíblica, de acordo com o tempo em que essas ofertas aparecem. Então a primeira oferta que aparece lá na Bíblia é a oferta alçada. Depois as primícias. Depois a oferta dos dízimos. E depois a oferta aos pobres e necessitados. Vamos falar de cada uma delas agora, particularmente. Oferta alçada. Êxodos, ou Shemot, nome do livro original, capítulo 25, do verso 1 ao 8. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada.
de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis minha oferta alçada. E esta é a oferta: ouro, prata, cobre, azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro de cor vermelho, peles de texugo, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e especiarias para o incenso, pedras de ônix, pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E depois disso tudo, me farão um santuário e habitarei no meio deles. Muito bem. Primeira oferta da lista de 4 é a oferta alçada. Referência bíblica, Êxodo 25, de 1 a 8. Qual é o conceito de oferta alçada? Muito bem, está claro aqui, ó. Dize, fale aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. Agora ele vai explicar o que é a oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis minha oferta alçada. Aí ele passa uma lista de ofertas que ele precisa e Moisés vai apresentar ao povo e todo aquele que tiver coração voluntário. Sabe, aqui eu já tiro uma lição. Se você não está com coração voluntário, não está querendo fazer por livre e espontânea vontade, porque entendeu a necessidade, então é melhor nem fazer. Porque aqui eu já percebo pela a fala, aqui pelo imperativo, isso aqui é imperativo, Deus está dizendo, pegue a oferta apenas de quem tem coração voluntário. É uma ordem de Deus específica e é um imperativo. Deus não suporta a oferta de quem faz com má vontade. Ou você tenha coração voluntário. E o que é ter coração voluntário? É ter o coração predisposto em atender ao chamado, em atender a um pedido. Coração voluntário é aquele que já quer fazer, é aquele que já tem em mente, já tem o coração voltado para a ideia de ajudar, para o ato de ajudar. Ou seja, isso quer dizer que Moisés não precisou ficar se humilhando, pedindo, implorando nada para ninguém. Até porque Deus falou, não faça isso. Passe no meio do povo e peça. Aquele que tiver o coração voluntário vai correr até você e já vai te dar a oferta que ele tiver condição de dar. É claro, porque a oferta alçada é isso. Você dá aquilo que você pode dar. Sem mesquinharia, sem avareza, né? Mas o coração já está predisposto em fazer. E esta é a maior exigência de Deus. E esta é a oferta que Deus se agrada, falando-se de oferta alçada. Muito bem, vamos seguir adiante para a gente entender algo interessante no conceito de oferta alçada. Esta é a primeira referência onde a Bíblia mostra Deus pedindo ofertas ao povo. É para uma situação específica e para benefício deles próprios. A construção do tabernáculo facilitaria o relacionamento com este Deus, o qual Moisés lhes apresentara. Deus não precisa de ouro nem de prata, pois ele mesmo diz, meu é o ouro, minha é a prata. Porém, seria necessário o empenho deles para que este relacionamento se estabelecesse. Ou seja, eis aqui um problema, né? Que as pessoas têm reclamado muito nos dias de hoje. Eu não dou oferta, eu não dou dízimo porque eu não estou vendo o resultado disso. E por esse ponto de vista eles têm razão. Por quê? Quando Deus pede ouro, prata, madeira, pano, pelo, incenso, especiarias, cobre, enfim, ele pede pedras preciosas, ele pede de tudo um pouco. Mas ele mostra o objetivo. E ele diz qual é o objetivo maior. Eu quero que você faça um tabernáculo e eu vou descer e habitar no meio deles. O povo de Israel, aqui em Êxodo, a primeira experiência que eles tiveram com Deus, segundo os judeus passam esse conhecimento, através do Midrash, eles dizem que
o povo de Israel teve um contato com Deus no sopé do Monte Sinai, vendo os céus abertos, a glória do Eterno, a manifestação do sobrenatural, mas eles tiveram medo porque era muito grande a manifestação, algo espantoso. E Deus entendeu isso. Deus olha e ele vê que o povo não conseguiu captar a beleza da sua presença, mas apenas o tamanho do seu poder, e ficaram amedrontados. Então Deus propõe, ele chama Moisés ao monte de novo e fala para ele: desce, faz um tabernáculo que eu vou diminuir, eu vou me diminuir e vou descer e vou habitar no meio do meu povo. Eu quero me relacionar com o meu povo. Habitar é relacionar. Vou gravar um outro vídeo aqui para falar só sobre isso. Culto é relacionamento. Escrevi um livro acerca desse tema, mas esse é um outro tema. Então Deus quer ofertas para um propósito, e é um propósito pelo qual vai beneficiar o próprio ofertante. Não é para benefício de Moisés, nem dos levitas, nem do próprio Deus, não. É para benefício de quem ofertou. Eles vão ofertar em massa para atrair a manifestação desse Deus que eles viram ele de uma forma estrondosa. Agora eles terão o privilégio de vê-lo numa forma mais sintetizada e sentir a sua suave presença e terem um relacionamento com ele. Ok. Então aí fica fácil ofertar. A oferta alçada consiste em dar o valor que desejar em seu coração. Deus não estipula quantidade. No entanto, ele observa a kavaná. Kavaná é a palavra hebraica para intenção do coração. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente. A predisposição em dar, em ofertar, é requisito básico principal para que seja aceito por Deus. Ter o coração voluntário é o mesmo que dizer aquele que se dispõe a dar sem precisar ser constrangido para isso, mas porque alguém se colocaria à disposição de tal maneira. Por quê? Como? A resposta tem a ver com a autoridade de quem está pedindo, com a utilidade do uso da oferta, tem também a ver com quem está pedindo. Quem está pedindo? Deus através de Moisés. Quem é que é o líder libertador do povo. A autoridade de Moisés diante deles é inquestionável, visto que Deus, por meio dele, operou grandes milagres aos seus olhos. O que será feito com esta oferta? Será construído um tabernáculo. Ou seja, aprende-se em técnicas de liderança que um líder não pede nada para a equipe que não seja para benefício de todos. Um bom líder, ele motiva a equipe a fazer algo que vai beneficiar a todos. Eis aqui o problema que causou a indignação de muitos e a revolta de muitos. Porque eles estão fazendo, mas não estão tendo retribuição. E não estão vendo retribuição absolutamente para praticamente ninguém. Então fica impossível você conduzir uma equipe a fazer alguma coisa se o objetivo não é um benefício comum a todos. Ou seja, se eu vou ter que empenhar força, trabalho, ofertas, enfim, mas se não tem nenhum retorno, para que será? É claro que o retorno pode ser um retorno, não retribua diretamente a mim, mas pelo menos a pessoas que estão perto de mim, o qual também satisfará e me dará alegria por ver o meu esforço ser benéfico para pessoas ao redor. Mas infelizmente não é isso que tem acontecido. Temos visto as pessoas pedirem e ninguém ser beneficiados, e o indivíduo, o líder, vai se enriquecendo, vai vivendo uma vida muito boa, e os fiéis passando necessidade. Então, eis aí um motivo de revolta. Aqui não. Aqui, Deus pediu através de Moisés. Moisés é o líder, mas Moisés tem autoridade
com o povo. E o que é autoridade? Autoridade, não confunda autoridade com poder, com força. Perdão. Força é uma coisa, poder e autoridade é outra. A autoridade de Moisés não foi imposta diante do povo, foi conquistada. Moisés conquista o povo e eles obedecem a Moisés porque confiam nele, sabem que ele é um homem íntegro, que ele faz bom uso dos recursos que tem para administrar. Então eis aqui também já uma coisa que resolve o problema. Agora, se você tem um líder que é confiável, então pratique a vontade de Deus e obedeça a palavra do Eterno. Se você tem um líder que não é confiável, saia da equipe dele. O que você está fazendo aí? Com esse indivíduo que não sabe administrar os recursos que tem. E se administra mal, e você não vê os resultados, sai do grupo dele. Procure um líder que faça corretamente. Eu vou também fazer um vídeo aqui falando sobre a liderança correta, né? A forma correta de liderar. Como se age um líder de verdade. Ok? Mas por enquanto, entenda. É necessário duas coisas para isso aqui acontecer. Pessoas com coração voluntário e líder que tem autoridade. Não é autoridade imposta, é uma autoridade conquistada. E como é que se conquista a autoridade? Sobre um grupo, sendo íntegro, reto, justo, confiável, né? Que prefere ficar no prejuízo, mas não dá prejuízo a ninguém, né? E que não permite ninguém fazer nenhum tipo de trabalho injusto a prejudicar a maioria, o grupo, a sua equipe, enfim, o seu rebanho, né? Enfim, ok? Vamos passar para frente. A segunda oferta que eu quero falar dela chama-se a oferta das primícias. Uma imagem bonita aqui. A oferta das primícias, Deuteronômio 18, versículo 4. Dar-lhe-ás as primícias do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Ou seja, esse versículo aqui está abrangendo a primícia de absolutamente tudo que um pai de família tinha. E na época, é claro, falava-se para um grupo de pessoas, ou para uma multidão de pessoas que viviam da agricultura e da criação de animais. Não era uma sociedade que vivia como nós hoje, que trabalha em empresas e que só conhece o fruto do trabalho em notas numeradas, em dinheiro. Não. Eram todos agricultores, viviam do que plantavam, do que colhia e dos animais que eles criavam. Então, Deus está pedindo primícia de tudo, inclusive a primícia dos filhos, né? Uma coisa que passa despercebido assim, diante dos olhos de muita gente, nessa cultura judaica e cultura bíblica, é que Deus também exigia todo filho primogênito do pai de família que temia a Deus devia ser consagrado ao Senhor. Conceito inicial, deveria ser sacrificado, mas como o Deus de Israel não recebe sacrifício humano, então ele exigia um sacrifício de um animal para remir aquele filho primogênito, e ele era dedicado ao Senhor. Então, até a primícia dos filhos deveria ser apresentada a Deus. Vamos entender essas primícias, porque tem muita gente que faz confusão de primícias com dízimos. E eis aqui um grande problema a ser resolvido hoje, nessa videoaula. Não confunda primícias com dízimo. Primícia é uma coisa, dízimo é outra. Vamos entender então. Oferta das primícias. Os primeiros frutos são trazidos das 7 espécies pelas quais Eretz Israel, terra de Israel, é abençoada. Aqui, como é um conceito muito cultural judaico, eles têm 7 frutos na terra que eles consideram representativos para as primícias, que é o trigo, a cevada, a uva, o figo, a romã, a azeitona e a tâmara. É um conceito judaico, é cultural, não se discute. Quando o proprietário de um campo
nota que o primeiro fruto de qualquer um dos tipos acima mencionados começou a brotar em seu campo ou no pomar, o que ele faz? Deve amarrar uma fita em volta daquele fruto para marcá-lo como bicurim, primícia do Senhor. Ou seja, o cara tem um pomar. E vai que ele é um cara que tem um pomar diversificado, com 7 frutos lá, todos esses frutos, enfim. Qual é o objetivo dele para cumprir essa mitzvah, esse mandamento de bicurim, primícias? Ele põe pessoas para ficarem cuidando do pomar e observando quando o primeiro fruto aparece naquela árvore. Exemplo, na figueira, o primeiro figo apareceu, eles vão lá e amarram uma fitinha naquele fruto. Na videira e todos os demais. Apareceu o primeiro fruto, eles amarram a fitinha e marcam aquele fruto. Ok? Então, aqui começa o processo de primícias, de oferta de primícias ao Senhor. Um dos benefícios da mitzvah é a de fortalecer o autocontrole da pessoa. É tentador degustar o primeiro fruto maduro de uma espécie que não estava disponível já há algum tempo. Em vez disso, nós somos, ele fala nós judeus, né, no caso, a cultura da qual procede, nós somos obrigados a nos refrearmos e reservá-los para Deus. O dono do campo espera até que as várias espécies de frutos tenham amadurecido para levá-los ao Beit HaMikdash, casa sagrada, templo sagrado. Se ele calcula que os primeiros frutos irão apodrecer antes de começar sua jornada, ele deve preservá-las. Por exemplo, transformando-os em figos secos, uvas passas, enfim. Apesar de que ele só precisa dar uma fruta como bicurim. Quanto mais ele acrescentar, maior será a graça da sua mitzvah, do mandamento cumprido. Ou seja, se ele desconfia que o fruto vai apodrecer, ele colheu aquele primeiro fruto marcado com a fitinha, ele pega esse fruto e faz dele, por exemplo, a uva, ele faz uma uva passa, né? Ele deixa ele em conserva para poder levá-lo ao Beit HaMikdash, que é o templo sagrado. Ou seja, o que é o Habikurim? O que é a primícia? O que são os frutos das primícias? É o primeiro fruto. Marcou, na hora de colher, colhe ele separadamente. Então, o primeiro cacho de uva da videira, primeiro figo na figueira, primeira azeitona na oliveira, enfim, e aí por diante, ok? Isso é primícia. Como os bicurim eram trazidos para Jerusalém? Como era? As cidades de Israel eram agrupadas em distritos. Os habitantes de cada cidade de um mesmo distrito se reuniam em um lugar e viajavam juntos para Jerusalém, e para trazer os seus bicurim, suas primícias. Um boi, que mais tarde seria oferecido como oferenda, como oferta ao Senhor, ia à frente da procissão. Seus chifres cobertos com ouro e uma grinalda de folhas de oliva enfeitava sua cabeça. Os viajantes recitavam o Salmo 122, versículo 1. Eu ficava feliz quando me diziam: vamos à casa de Deus. Ou seja, esse Salmo 122, versículo 1, é o salmo cantado no dia em que se leva as primícias para o templo. Eis aqui também uma coisa de conceito cultural que a gente precisa aprender, né? A gente lê os salmos e não entende. O livro dos salmos são cânticos específicos para momentos específicos. 122, 1 para a entrega da oferta de primícias. Flautistas proviam acampamento musical até que a procissão alcançasse Jerusalém. Os viajantes paravam nos portões para arranjar e decorar seus bicurim, enquanto avisavam que eles haviam chegado à cidade. Eles eram recebidos por vários Kohanim sacerdotes, Leviim, levitas, e tesoureiros do Beit HaMikdash, da casa sagrada, do templo, que saíam para cumprimentá-los. Ao entrar na cidade, os viajantes proclamavam Salmo 122, 2.
nossos pés estavam em seus portões, Jerusalém. Vamos lá. Esta é uma imagem de um quadro pintado já há algum tempo, né? Bastante tempo. É uma imagem que mostra a festa de Bicurim, o povo trazendo das regiões, das terras de Israel. Aqui ao fundo está o templo, os muros. Aqui tem uma ponte. Segundo o que nós pesquisamos, aprendemos que nessa época bastante remota em Israel, havia do Monte das Oliveiras até a porta do templo essa ponte, né? Coisa que depois futuramente praticamente desapareceu e hoje ninguém fala sobre isso, ou quase ninguém fala sobre isso. Então eis aqui a grande festa. Não era feito com o coração fechado, amargurado, aborrecido. Poxa vida, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que cumprir esse mandamento? Não. Eles atendiam com grande alegria, porque eles conheciam o significado e também qual era a retribuição de Deus para aquele que cumprisse essa mitzvah, esse mandamento. Então é uma festa muito grande, é uma caravana de todo o país descendo para Jerusalém para apresentar suas ofertas de primícias no templo sagrado. A oração do Bicurim, a oração das primícias. Isso aqui é muito interessante. A Torá ordena ao proprietário dos Bicurim para ler justamente esta porção da Torá, porque ela descreve a bondade de Deus para com os judeus. O proprietário reconhece sua gratidão por tudo que Deus fez por ele. O texto relata os sofrimentos e as aflições do nosso povo, pois para apreciar as bênçãos deve ter em mente os infortúnios do passado. Isto é o que se lê enquanto se segura os Bicurim. Versículos encontrados na nossa Parashá, porção Deuteronômio 26, 5. Então, quando eles chegam para entregar o Bicurim, eles leem esse texto, que é um texto de declaração ao Eterno e de reconhecimento. Olha o texto. E ele, referindo-se a Jacó, Yaakov, desceu ao Egito com pouca gente e lá tornou-se um povo poderoso e numeroso. E os egípcios nos maltrataram e nos afligiram e colocaram sobre nós trabalho duro. Nós gritamos para Deus, Deus dos nossos pais, e Deus ouviu nossa voz e viu nossa miséria, nossa labuta e nossa aflição. E Deus nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido e com grande temor, com sinais e maravilhas. E Ele nos trouxe para este lugar e nos deu esta terra, a terra onde jorram o leite e o mel. Esta é uma leitura feita em forma de oração na hora da entrega da oferta de primícias.